Pessoal, vamos caminhar então para a resolução da segunda questão. Essa questão foi objeto de pergunta do concurso para procurador do Estado da Bahia, procurador do Estado do Pará no ano de 2011. Olha só, pessoal. Quanto à dignidade da pessoa humana, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Portanto, pessoal, quanto à dignidade da pessoa humana. Pessoal, olha só. A dignidade da pessoa humana, para muitos, é interpretada como um princípio, um meta-princípio, pois é o elemento, é o vetor interpretativo que ilumina todas as constituições democráticas. Há quem diga ainda que a dignidade da pessoa humana é, na verdade, um postulado normativo que tem força cogente para iluminar o legislador infraconstitucional na garantia de direitos. Seja como for, pessoal, dignidade da pessoa humana é um conceito extremamente abstrato, mas imprescindível. Talvez conceituar a dignidade da pessoa humana seja algo tão difícil que nós não saibamos, mas todos nós sabemos, a princípio, o que significa a dignidade da pessoa humana, no sentido estrito da palavra. Então, a dignidade da pessoa humana está atrelado à garantia de direitos, vida digna, liberdades, limitação de poderes e respeito às diferenças. Portanto, essa questão ela é um pouco complexa porque trata de um vetor interpretativo chamado dignidade da pessoa humana, que é imprescindível. Pessoal, até meados da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana era algo muito abstrato, que não se era colocado nem nos documentos, nas cartas políticas ou nas constituições. Mas após a Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades do nazismo, todas as constituições democráticas, elas, de alguma forma, passaram a utilizar a dignidade da pessoa humana como vetor interpretativo. Na nossa Constituição, por exemplo, tanto o artigo 5º quanto o preâmbulo da nossa Constituição fazem menção, e o artigo 3º também fazem menção à própria dignidade da pessoa humana. Tamanha é a sua importância. Portanto, toda a legislação brasileira tem que ser interpretada à luz desse postulado chamado dignidade da pessoa humana. Tá joia? Então, vencendo essa parte propedêutica, eu vou me permitir avançar e analisarmos cada questão, cada assertiva de maneira pormenorizada. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira assertiva. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Dignidade da pessoa humana é a ideia que informa a segunda formulação do imperativo categórico kantiano, segundo a qual cada indivíduo deve ser sempre tratado como um fim em si mesmo, e não apenas como um meio, exceto para a produção de consequências que promovam o bem-estar e atentam aos interesses da maioria. Pessoal, olha só, quando nós falamos de imperativo categórico kantiano, uma observação que eu chamo a atenção de vocês, que esse imperativo categórico de Kant, ele faz alusão a três coisas. Primeiro, a existência de uma lei universal para todos os povos. Segundo, analisar o ser humano como um fim em si mesmo. E 3, a busca por um legislador universal. Então, pessoal, o grande traço desse imperativo categórico de Kant é interpretar a dignidade da pessoa humana a partir de três óticas, ou seja, ter essa dignidade da pessoa humana prevista numa lei universal, ou seja, em tratados internacionais, quando se fala de lei universal, leia-se tratados internacionais de direitos humanos, legislado por um legislador de todos os povos e buscar nas legislações universais dar ao ser humano um fim em si mesmo. Até aqui
tá correta a questão, porque o imperativo categórico kantiano, ele trabalha essas três coisas: lei universal, fim em si mesmo, legislador universal. Até aqui, então, essa questão está correta. Seguimos em frente. Segundo o qual, cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo, perfeito, e não apenas como um meio, exceto para a produção de consequências que promovam o bem-estar e atendam ao interesse da maioria. Pessoal, olha só. A primeira parte dessa assertiva está totalmente correta, mas tem um item aqui que eu chamo a atenção de vocês, que foi uma pegadinha do legislador, do examinador na prova, porque ele trabalha com a palavra maioria. O imperativo categórico kantiano busca, numa legislação universal, a partir de um legislador universal e entender o ser humano como um fim em si mesmo, não prestigiar a maioria, mas prestigiar toda a coletividade, para que não vira, então, a ditadura da maioria. Perfeito? Portanto, essa assertiva, a segunda parte, a parte final dessa assertiva, ela está incorreta. Justamente porque o legislador fala, o examinador da prova, ele trabalha com a expressão maioria, ao invés de coletividade. O imperativo categórico kantiano não trabalha no prestígio da vontade da maioria, mas sim na vontade de toda a coletividade. Tudo bem? Então a palavra aqui, pessoal, e eu chamo a tela, olha só, a palavra maioria aqui, na verdade, deveria ser trocada por coletividade. Aqui sim estaria correto. Tudo bem? Então, essa assertiva é falsa. 2. Ante o choque das atrocidades cometidas contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, passou a figurar em documentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pessoal, essa assertiva aqui, ela está correta. E por que ela está correta? Após a Segunda Guerra Mundial, houve, em 1945, começou a se escrever a Declaração Universal e promulgada em 10 de dezembro de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se divide em Pacto dos Direitos Civis e Políticos e entre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tá joia? Tanto o Pacto dos Direitos Civis e Políticos quanto o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são dois tratados internacionais que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que consagram a dignidade da pessoa humana como vetor fundamental. Tudo bem? Então, essa assertiva está correta. Vamos lá para a terceira. A Constituição Brasileira de 88 foi inovadora ao ser a primeira no âmbito mundial a incorporá-la em seu texto normativo. Pessoal, a Constituição de 88, como o próprio nome, a data coloca, ela veio em 1988. Nós estamos aqui em 1945. Entre 1945 a 1948. Logo, pessoal, outras constituições mundo afora colocaram a dignidade da pessoa humana em seu texto normativo. Um exemplo clássico disso, nós temos a Constituição Portuguesa de 1976, que consagra também a dignidade da pessoa humana. Logo, essa assertiva é falsa. Tudo bem? Próximo. No paradigmático caso Morsan-sur-Orge, o Conselho de Estado francês, com fundamento na dimensão objetiva da dignidade da pessoa humana, o respeito à dignidade humana é um dos componentes da ordem pública, manteve ato administrativo que interditou a atividade conhecida como lançamento de anão, apesar de recurso do próprio arremessado e da casa noturna que o empregava. Pessoal, o Conselho de Estado francês, essa decisão ela é clássica e veiculada em muitos periódicos jurídicos. O caso do arremesso de anão é um caso famoso na jurisprudência, nos contos jurídicos, e é um caso que compôs a jurisprudência do Conselho de Estado francês. Naquele caso, a Prefeitura de Paris, na época, um ato administrativo, na época do século XIX, por aí, a Prefeitura de Paris, então, baixou uma resolução que proibia o arremesso de anões.
O arremesso de anão era uma prática muito comum na França na época, antigamente, e o jogo era, a regra do jogo era, ganhava a partida quem arremessava o anão a uma distância maior. Então o anão era tratado, uma pessoa humana ali era tratada como uma coisa. É a chamada coisificação dos direitos humanos. Por essa razão, o Conselho de Estado francês entendeu que aquela prática ofendia a dignidade do anão e, portanto, não deveria prosperar. E o curioso desse caso, pessoal, é que o Sindicato dos Anões de Paris, eles se queixaram na justiça sobre a possibilidade, então, deles continuarem sendo objeto de arremesso. Eles diziam, olha, nós tínhamos emprego, nós tínhamos dignidade. Hoje que não pode ser feito mais esse jogo, nós estamos jogados à míngua das ruas de Paris sem dignidade alguma. É uma questão extremamente complexa, mas para todos os efeitos, essa assertiva está correta. Justamente porque a dignidade da pessoa humana, um dos atributos da dignidade da pessoa humana é a universalidade. Portanto, ela está correta. Tá joia? Então vamos para a última assertiva, pessoal. Dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores civilizatórios incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com força vinculante para todos os órgãos do poder público, apesar das violações cotidianas ao seu conteúdo. Portanto, pessoal, nós temos aqui como correta a número 5, a número 4 e a número 2. Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Então, só para finalizar, pessoal, a assertiva de número 5, ela consagra, então, a dignidade da pessoa humana no próprio ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição brasileira tratou lá no preâmbulo dos Objetivos da República, do artigo 1º ao 3º, e no artigo 5º, ela fez menção expressa à dignidade da pessoa humana, portanto, sendo um vetor interpretativo que é imprescindível a todos os poderes da República. Então, tanto o poder legislativo ao criar a norma, o poder executivo ao executar a lei e o poder judiciário a aplicar a lei, os três poderes devem ter como vetor interpretativo a consagração da dignidade da pessoa humana.